Medicar ou não medicar? Eis a questão. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: não vou levar minha criança ao médico, não vou levar ao neurologista e nem ao psiquiatra, porque vão encher meu filho de remédio? Meu nome é Fernanda Guedes, eu sou médica especializada em neurologia infantil, mestre em educação especial, e hoje eu vou conversar com vocês sobre esse bicho-papão, que é o medo do psiquiatra, o medo do neurologista. Existe uma cultura de que se você bater no consultório desses especialistas, você vai sair com uma receita cheia de remédio. Não é bem assim. Nem sempre a gente precisa medicar, nem sempre precisa encher de remédio. Mas as pessoas têm que chegar com o coração aberto, porque em algumas situações o remédio é realmente importante. E o remédio traz o conforto, é feito para trazer o conforto, para diminuir a dor, para melhorar sintomas, para melhorar a qualidade de vida do paciente. A gente sabe que quando se trata de criança, os medos são enormes, né? Os receios de efeito colateral, de dependência. Mas você tem que ter uma abertura muito grande com esse profissional para que você possa tirar suas dúvidas, para que você possa compartilhar suas angústias e que ele possa esclarecer. No caso do TDAH, nem sempre a criança precisa de remédio. Às vezes a gente começa com tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é uma linha da psicologia. E às vezes essas estratégias são suficientes para que a criança melhore os sintomas e que a gente até consiga deixar as crianças sem remédio por um período. Em outros casos, não. Em outros casos, os sintomas são muito evidentes, os prejuízos são significativos, as crianças às vezes já estão em terapia e a intervenção medicamentosa é importante. Porque o TDAH é ocasionado por uma alteração química no cérebro. Então o remédio ele vai causar esse equilíbrio químico. Eu costumo dizer que o cérebro do paciente com TDAH é como se fosse uma orquestra em que existem todos os músicos com os melhores instrumentos, mas não tem um maestro. O remédio vai entrar como esse maestro que vai colocar a ordem na orquestra, que vai fazer com que as coisas aconteçam. Isso é uma forma simbólica de explicar para vocês. Eu acho muito importante a gente falar sobre os sintomas subjetivos, né? Sobre o sofrimento não quantificado quando a gente fala de saúde mental. O que eu quero dizer com isso? Quando o paciente tem uma glicose alta ou um colesterol alto, você faz um exame e consegue dosar e consegue avaliar a melhora. No caso da saúde mental, não. Os sintomas são subjetivos. A dor é subjetiva. Eu costumo dizer que às vezes os pacientes não têm dor no corpo, têm dor na alma. E a gente precisa captar essa informação. É claro que eu estou falando de uma forma poética, né? Mas isso ilustra a subjetividade dos sintomas na saúde mental. O fato de a gente não ter como quantificar não quer dizer que ela não exista e não quer dizer que ela não mereça ser tratada. Muitas vezes os sintomas são indiretos. Por exemplo, uma criança pode estar em depressão e isso não quer dizer que ela esteja chorando o tempo inteiro pelos cantos, como as pessoas esperam. Ela pode ter uma queda do rendimento escolar, ela pode ter uma alteração do padrão do sono, pode ter uma alteração, uma mudança no relacionamento com os amigos, uma mudança no hábito alimentar para mais ou para menos. Então, muitas vezes, os sintomas são indiretos, mas isso não quer dizer que essa pessoa, mais uma vez, não esteja em sofrimento. No caso do TDAH, recentemente eu ouvi uma adolescente, fez um depoimento que eu achei muito emocionante, porque os pais tiveram muita resistência em começar o tratamento medicamentoso quando ela foi diagnosticada, e eu sempre digo que isso é uma escolha da família, o papel do médico é orientar, sugerir a melhor opção baseada numa avaliação técnica, mas cabe à família dar ou não a medicação. Nesse caso, a família optou por não dar e continuamos com o tratamento conservador até o momento em que não deu mais, né? E essa criança começou com medicação, graças a Deus teve uma resposta muito boa, não teve efeito colateral, teve uma melhora significativa,
mas ela trouxe uma questão, uma frase que me marcou muito. Eu não precisava ter passado por tudo isso que eu passei, se eu tivesse começado a medicação antes. Eu não tô querendo fazer nenhuma apologia à medicação aqui, a dizer que a medicação é a salvadora da pátria. Muito pelo contrário. Eu sempre costumo conversar que o tratamento é multidisciplinar. Não adianta, por exemplo, só tomar medicação e não fazer o acompanhamento psicológico, onde o adolescente, ou a criança, ou o adulto vai aprender estratégias para melhorar os sintomas. Um tratamento complementa o outro. Mas nesse caso, ela estava em sofrimento. O desgaste dos sintomas do TDAH causaram um sofrimento que poderia ter sido evitado. Então, as dúvidas são normais, a angústia é normal, mas eu sempre converso que os pais têm que estar abertos a ouvir, pelo menos, né, o que o médico está orientando. A ler sobre o assunto, a trocar ideia, a tirar as dúvidas, e não já chegar dizendo não aceito medicação em hipótese alguma. Então a gente tem que tocar nesse assunto, tem que conversar sobre isso, porque o bem-estar do paciente, independente de ser criança, adolescente ou adulto, é sempre o mais importante. Comenta aí, você tem medo de remédio?